Muito bem, então, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo Ilustração Digital, Design Gráfico. Vamos ver na aula de hoje a aula de número 2 e a aula de número 3. A aula de número 2, vocês vão começar a entender a partir de agora sobre o objetivo desse módulo, que é fazer com que os nossos alunos eles entendam e criem uma identidade visual. Toda identidade visual, ela começa pela a criação do logotipo. O logotipo é o que vai identificar de uma forma visual uma empresa, uma instituição ou até mesmo um projeto. E os demais trabalhos só são possíveis fazer por causa da identidade visual. Nessa aula, nós vamos falar sobre a importância das empresas gráficas para quem trabalha como designer, o que é a identidade visual. Uma outra coisa que vocês precisam aprender a criar é o manual da identidade visual. O que é que vai conter no manual da identidade visual? Regras de como utilizar uma identidade visual. Em seguida, também eu vou dar algumas dicas de como é que você vai fazer o planejamento da identidade visual. Tudo começa quando você coloca as ideias no papel, para que você consiga transportar aquela ideia para os softwares e plataformas que o design ele utiliza. Quando nós falamos em softwares, eu estou falando nos programas de computação gráfica ou de ilustração digital. Nesse módulo, nós vamos usar o Corel. Um ilustrador digital também ele utiliza o Adobe Illustrator, mas aqui a gente vai trabalhar com CorelDRAW. Plataformas são sites ou redes sociais onde você vai poder divulgar o seu trabalho. Qual a importância das empresas gráficas para o design? Por exemplo, se você quiser se tornar um profissional autônomo, ou então aquele famoso freelancer na área de design gráfico, é fundamental que você faça parceria com empresas gráficas para fazer, para fazer e também entregar alguns serviços como, ó, por exemplo, ó, olhem para ali, para aquela parede. Ó. Ali nós temos um material adesivado, certo? A máquina que trabalha com esse tipo de material aí, ela é muito cara, chega a ser 40, 50, 60 mil reais. Só isso, né? Baratinho que só, né? O tal aí tem até para emprestar, né? No balde. Pois é, mas o rendimento é bacana, né? Eu sou mais comprar essa máquina aí do que um carro. É, porque ela vai me dar muito mais de retorno, entendeu? Muito mais. Oi. É, acho que ele... Então, nesse caso, pessoal, por que que é importante você fazer parceria com as empresas gráficas? Por quê? Como a gente não vai poder ter, a princípio, essas grandes máquinas que são utilizadas para fazer banners, adesivos, trabalhos em metragem maiores, é interessante fazer parceria. Você pode conseguir lucrar em torno de 50% até 100% na venda de um produto. Para o profissional gráfico CLT é importante por quê? Porque ele vai conseguir adquirir experiência, ele vai ter ali todo mês, entre o dia 5 e o dia 10, o seu salário básico é em torno de 1.600 a 1.800 reais, que é o que ele ganha. E também ela é importante por quê? Porque para o freelancer, para o profissional autônomo, ele pode estar fazendo em torno de 3.000 a 5.000 reais, dependendo da sua base de cliente e também dependendo também da sua qualidade, da qualidade do seu serviço e entrega. Identidade visual. Bom, algumas marcas aqui eu acredito que vocês já viram por aí, né? Ninguém nunca bebeu uma Coca, né? Ninguém conhece essa marca, né? Como é essa marca aqui?
Adidas, é? Puma. Puma. Tem certeza, doutora? É a Puma, é? Ah, ela tá tirando de onda, ó. Hã? Olha aí, ó. A maçã, né? A maçã mordida é o quê? A maçã mordida é Android, né? É, é o iDrone, é? É o iDrone, é? É, carrega no bolso, né? Essa aqui ninguém conhece também, né? É a Linux, né? A Pantera cor-de-rosa, né? Pepsi, ninguém nunca tomou uma Pepsi, né? É, Coca-Cola, né? É imitação, é falsificado. Pessoal, é o seguinte, ó, no projeto de criação de identidade visual, como eu falei para vocês, começa pela criação do logotipo. Um logotipo, ele pode ser o quê? Ele pode ser somente tipografia, que são só as fontes, e ela pode ser o quê? Ela pode ser, deixa eu ver aqui, ela pode ser tanto tipografia como símbolo ou um vetor. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um logotipo completo. No caso aqui do Lego, eu tenho um logotipo completo. Um logotipo também ele pode ser representado apenas pelo símbolo. Por exemplo, eu não preciso dizer que aqui é da Nike, colocando o nome Nike, né? Aqui também do mesmo jeito, ó. Eu não preciso colocar o nome Apple para dizer que é da Apple, e daí por diante. Então, o processo de criação de uma identidade visual envolve muita criatividade. O que me chama a atenção é isso aqui, ó. É a maçã mordida. Por quê que a Apple utiliza a maçã mordida? Tá bem claro, né? Apple em inglês é o quê? É maçã em português, né? Mas a outra pergunta é, mas por que a maçã mordida? Já pensou? Por que é? Para diferenciar? Não, para diferenciar é vago. É claro que vai diferenciar, mas por que é usado a mordida na maçã? Eu sei por quê, ó. É só você pensar. Como é o teu nome? Giovana. Giovana, quando você vai provar uma maçã, você faz o quê? Você só olha para ela e vê que essa maçã é boa. Ou vai ter que. Não, quem come maçã? Hã? Maria Clara, né? Maria Clara aí. Maria Clara, você come maçã? Como é que você sabe que a maçã é boa? Tem que morder, né? Se você gostar, você continua comendo? Então é isso. A ideia da criação da Apple, primeiro, tem uma história por trás, né? Dizem que o Steve Jobs, ele gostava de maçã. E ele teve essa ideia debaixo do pé de maçã. Outra coisa, agora a questão, por que mordida, né? Porque quando a pessoa ela prova e gosta, ela vai voltar a consumir novamente? Sim ou não? É um produto que a pessoa prova e gosta? Sim, né? É raro você encontrar alguém que não gosta do produto da Apple, né? É raro. Então, para você ver que tem aquela questão de quê? Da criatividade, né? E por aí vai. Bom, e o que é a identidade visual? Ela é a junção de todos os fatores que constrói toda a parte visual e de sensações que expressam e representam a marca. Como assim sensação? O vermelho, ele expressa o quê? No nosso habitat. Em relação a relacionamentos, o vermelho é o quê? É paixão, é? Paixão é uma sensação? É uma sensação, é um sentimento? Sim, entendeu? Aí é onde entra também a questão da psicologia das cores no processo de identidade visual. Cada cor, ela vai passar uma emoção, ela vai passar um sentimento. Por exemplo, o preto, você lembra de quê? Qual é o sentimento do preto? Luto, né? Luto. Por um lado, o negativo dele é o luto, mas o positivo do preto é a questão de segurança. Por exemplo, as empresas que trabalham com segurança, usa rosa, usa pink. Usa não, né? Usa é preto, né? A maioria. Aqui e acolá tem umas empresas que usam um detalhezinho amarelo, então cinza, mas a predominância é o preto. O preto também é sofisticação. Por exemplo, no corpo humano, na questão de logística, o preto demonstra o quê?
Elegância. O, o preto é elegância. Para algumas pessoas, o preto até emagrece. É, é sim. Esse grupo de elementos envolve o logo, as cores e a tipografia. Por exemplo, logo, cores e tipografia é quando nós temos o logotipo por completo, certo? O logotipo por completo. Manual da identidade visual, ó. Nesse manual, nesse breve manual que eu estou mostrando para vocês, tanto da UP como da Landscape, observem que, ó, aqui eu tenho a identidade, o logotipo original. Aqui embaixo, ó, eu coloco o padrão de cores CMYK e RGB, que vocês aprenderam lá no módulo de design digital. Foi falar sobre isso? Ou não? Foi não, né? Então, eu vou falar aqui para vocês. Vai ter uma aula que eu vou explicar. Existem dois padrões de cores, que é o CMYK e o RGB. Antecipando o CMYK, é o padrão de cores para trabalhos impressos, que vão ser impressos. E o RGB são para trabalhos que vão apenas ser exibidos em telas de computador, smartphone, tablets, enfim, no ambiente web. E aqui, ó, no projeto do manual, ele está informando para o usuário e para a empresa que, quando for utilizar o logotipo na cor branca, quais são as cores que vai ter que ser usado como fundo? Um laranja, um marrom e um tom de cinza. Isso quando for usar o logotipo na cor branca. Já aqui, nesse logotipo da Landscape, ele está trabalhando com dois pontos, o positivo e o negativo. Qual é o positivo? O branco, né? E o negativo? O preto, né? Aqui, ó, do outro lado, ó, ele informa para a empresa que o logotipo na cor laranja com marrom só dá certo utilizar ele nesses três tipos de fundo. Ou seja, não dá certo em fundos escuro, só dá certo em fundo colorido. E no fundo branco tem que ser todo preto. E no fundo preto tem que ser todo branco. Aqui é só um resumo do manual. O projeto, ó, projetando o manual da identidade visual. Primeira coisa para você projetar é definir a identidade da marca. É o que a gente vai fazer hoje. A gente vai criar um logotipo para definir logo a identidade da marca. Segundo, é fazer a pergunta para você obter a resposta. Qual é a identidade da sua marca? O que é que a sua marca ela vende? O que é que a sua marca ela faz? O que a sua marca quer passar como sentimento para o público, para o usuário? Terceiro ponto, no processo do manual, é pesquisar os concorrentes. Digamos que a Maria Clara ela quer montar um estúdio de design de sobrancelha, né? Por exemplo, você mora em qual bairro, Maria Clara? No Cidade Jardim, né? Se ela quer montar uma empresa nesse ramo, o que é que vai acontecer? O design gráfico, ele que vai estudar os concorrentes, os possíveis concorrentes que ela pode ter ali no Cidade Jardim e nos bairros aos arredores. A fim de quê? A fim de quando ele produzir a identidade dela não seja uma cópia das outras. Por quê? Acontece muito disso no mercado. Ó. Existe muita identidade visual que é apenas uma cópia, não tem nenhum pingo de criação. Fazer uma lista de todos os elementos essenciais que poderão compor a identidade visual. Por exemplo, tem pessoas que vão criar um projeto de identidade visual, no caso de uma empresa de design de sobrancelha, eles têm o costume de colocar o quê? Uma sobrancelha, né? Ou então uma pinça, né? A pinça, acho que é a pinça, para poder identificar que aquilo
é uma empresa que trabalha com design, mas nem sempre significa que você vai ter que pegar esses elementos para identificar, certo? Nem sempre. Quinto, liste tudo que precisa ser feito para que seu manual fique pronto. E por último, também pode ser planejado uma evolução da marca. Eu vou mostrar aqui um exemplo, ó, dois exemplos. Ó, por exemplo, aqui, ó. Primeiro logotipo da Coca-Cola, ó. Horrível, né? O segundo logotipo, ó, 1900. Os caras tiraram apenas o fundo. A ideia da fonte, ó, permaneceu quase a mesma, deixando ela ficar um pouco mais larga. Ela está um pouco mais larga. Aqui, ela está um pouco mais fina. E em 1940, ó, fica melhor ainda o logotipo da Coca-Cola. Hã? Não entendi. Observa aí, ó, o que é que muda nela. É questão de percepção visual, ó. Olha aí, ó. A primeira, aqui foi a segunda, terceira, quarta. Observe que tem uma leve mudança de uma para outra, entendeu? Leve mudança, certo? Por exemplo, só a partir de 1900, ó, a primeira não tem nada a ver com as demais, até a nossa aqui atual. Só a primeira que é totalmente diferente, ó. Da segunda para a terceira, tem a mesma ideia de uma fonte manuscrita, mas aí, ó, ele vai melhorando, ó. Aqui na terceira, quarta, na quinta geração, ele coloca um fundo vermelho. Em 1960, ele acrescenta o quê? Ele acrescenta essa faixa, sai esse fundo com uma forma, com um arco, e fica o quadrado. Ela em inglês, ó, em 87, sai o quadrado, entra o retângulo e acrescenta o coque. E acrescenta essa faixa aqui. Em 90, ele acrescenta a ideia da tampa da garrafa, com a garrafa no meio. Em 2000, volta de novo a questão do quadrado, com a barra. E em 2009, ó, até os dias atuais, ela permanece assim. Então, aqui teve breve mudança, né? Já no caso, ó, deixa eu ver aqui, do Banco do Bradesco. Quem conhece o Banco do Bradesco? Ó, já no caso aqui do Banco do Bradesco, o que acontece? Acontece uma evolução em vários tempos. O primeiro logotipo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Só que atual ele é assim, ó. Ele sofreu uma grande evolução, ó. Hoje, ele atualmente, ó, a partir daquele mudou total. Aqui foi uma evolução. Ele saiu só do texto, só da frase, só das letras, para ganhar essa ideia aqui, ó. Bora, meu filho, saia.
Bom, os programas que nós podemos trabalhar para transportar nossas ideias são o Adobe Illustrator, Photoshop, o InDesign e o CorelDRAW. As plataformas podem ser as redes sociais, pode ser um site, pode ser um blog. E podemos fazer, ó, todos esses tipos de trabalho gráfico, como plotagem de veículos, camisetas, personalizar canecas, fazer cartão de visita, cartazes, panfletos e por aí em diante. Aula 3. Aula 3, a gente vai bastante para a prática, trabalhando com Corel, onde eu considero que para você realmente ser bom em algum programa, você precisa conhecer bem ele. Se você não conhecer bem um programa, você não consegue fazer nenhum trabalho de uma forma excelente. Como, por exemplo, você precisa conhecer a área de trabalho do programa, fazer ajustes iniciais de acordo com o seu gosto, entender como funciona as ferramentas da caixa de ferramentas, como é que você vai utilizá-las, saber a diferença entre vetores e bitmaps, usar bem os comandos. Isso aqui a gente vai usar no dia a dia, ó. O comando importar juntamente com o comando exportar. Lá no Photoshop, o importar dele é pelo arquivo inserir, significa o quê? Significa trazer um vetor ou uma imagem para dentro do Corel. E o exportar é quando você está fazendo o seu trabalho no Corel, aí você quer salvar no formato de exibição, como JPEG, PNG ou PDF, você vai usar o comando exportar. E sempre salve um trabalho no formato editável do Corel, que é o CDR. O objetivo dessa aula é a gente criar logotipos e criar o quê? Criar uma arte para personalizar isso aqui, ó, o mousepad, entendeu? Então, vamos lá. Anotem isso aqui, ó. Anotem, então tira um print, ó. Espera aí. O mousepad, ele tem esses tamanhos, o pequeno, o médio e o grande. Esse é o pequeno, que tem um tamanho de 29 por 24, tamanho padrão, o médio 36 por 30 e o grande 45 por 40. Anotem aí, tirem um print que vocês vão precisar. Então, vamos lá. Ó, o seguinte, o objetivo. Novamente, objetivo. Baseado na aula 2, nós vamos criar dois logotipos e baseado na aula 3, nós iremos criar um mousepad personalizado, viu? Criar sua arte com mousepad. Conhecendo a área de trabalho, ó. Quando você abre o Photoshop não, o CorelDRAW, aqui nós temos a janela de configuração do documento. Por exemplo, eu vou fazer o mousepad, eu coloco aqui o nome, mousepad. Aqui no modo de cores, se é um trabalho que vai ser para impressão, eu vou deixar mesmo CMYK. RGB se fosse para colocar na web. Aqui na largura, eu tenho que deixar marcado centímetros, a largura é 29, né? E a altura 24. Em resolução, você deixa 300. Quanto maior, melhor a resolução. Ok. Muito bem. Hum?
Ó, arquivo novo, essa é a configuração, ó. Pronto? Muito bem. Aqui, pessoal, nós temos a caixa de ferramenta, a barra de propriedades de quem? Da ferramenta que for ativada. Por enquanto aqui, ó, não tem nenhuma ferramenta ativada e essas propriedades, o que eu alterar aqui, vai alterar na página, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui a ferramenta texto, ó, muda as opções da barra, muda, né? Se eu pegar aqui a ferramenta caneta, muda as opções, muda também. Então, toda vez que você pega uma ferramenta, as opções da barra de propriedades, elas mudam de acordo com a ferramenta que você está ativando. Ó, aqui eu tenho a paleta de cores. Para vocês vai aparecer aqui, ó, do lado direito. Quando elas não estiver aparecendo, você vem aqui em janela, janela de encaixe, para exibir a caixa de ferramenta, a paleta de cores. Aqui, ó, barra de ferramentas, ó. A barra de menu, que é essa primeira barra. A barra de status, que é aqui embaixo. Ferramenta padrão, que é essa parte aqui de cima, ó. A barra de propriedades, que é essa barra aqui. E a caixa de ferramentas. O padrão é você trabalhar com todas elas abertas, ó. Todas elas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco opções. Mais uma vez, ó. Essa área aqui é a nossa área de trabalho, porém, na linguagem do Corel, a gente chama ela de prancheta. Esse quadrado aqui ele é imaginário. Se eu quero pintar ele, eu tenho que clicar duas vezes na ferramenta retângulo para pintar e colocar a cor. Pronto, ó. Tá aí. Eu vou passar para vocês mais dicas, ou então recapitular algumas dicas, como por exemplo, eu quero duplicar o objeto. Aperto Ctrl D para duplicar o objeto. Eu quero que esse objeto ele fique atrás desse objeto cinza. Eu aperto Ctrl, Page Down, que vai para trás. Aí o Page Up traz para frente. Ctrl Page Down para trás e Ctrl Page Up para frente. Eu quero arredondar os cantos. Pega a ferramenta Forma, clico aqui, ó, para arredondar os cantos. A ferramenta Ctrl Page Down, pessoal, é isso aqui, ó. Ctrl, aí você aperta Page Down. Page Down, ele envia atrás, manda para trás. E o Up, frente, viu? Frente. Então, Ctrl Draw, Ctrl Page Down, ele faz isso. Ele manda para trás e o Ctrl Page Up, ele manda e traz para frente. Ok? Só que o objeto tem que estar selecionado. Pronto? Pode tirar? Apagar? Muito bem. Então, vamos lá. Tirem a foto. Tirem aqui a foto desse trabalho. A gente vai criar esse logotipo. Aqui eu tenho um logotipo principal e um logotipo secundário. Duas formas de apresentar o logotipo.
secundário e principal. Pronto? Posso passar? E depois, esse outro logotipo. Um primário e o outro secundário. Primário é a mesma cor do principal. Pronto? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, ó, quando você definir o tamanho da área do mousepad, você vai clicar duas vezes na ferramenta retângulo, pegar a ferramenta forma e fazer isso, ó. Clicar nesse ponto e arrastar, puxando para dentro, para dar a curva, ok? Depois, você vai diminuir só um pouquinho, ó, e apertar a letra P para ficar no meio. Vou colocar aqui um cinza, coloca aqui um preto. Agora, como criar esse logotipo? Ó? Você vai pegar a ferramenta retângulo, desenha um retângulo, pega a ferramenta forma, arredonda ele e pega a seleção. Duplica, Ctrl D, aí diminui um pouquinho. Seleciona os dois, aperta E e C para ficar centralizado. Entenderam? Repito, né? Ó, repete novamente. Retângulo, pega a ferramenta forma, ó, arredonda os cantos, pega a seleção, duplica o objeto, diminui, seleciona somente os dois, aperta E C para centralizar. Se eu clicar aqui no vermelho, ele vai colocar cor nos dois objetos. Observe que aqui, ó, não tem cor dentro, né? Por quê? Porque eu usei esse recurso aqui. Eu selecionei e marquei essa opção aqui, ó, chamada de... Opa! Combinar objetos. Clica nele, ó. Aí, quando eu clico no vermelho, ó, ele coloca o preenchimento só nessa parte aqui, ó. Aqui não é branco, viu? Aqui tá transparente. Quer ver, ó? Viu? Transparente. Pego novamente o retângulo, desenho um retângulo menor, pego a curva, coloco azul, tiro o contorno com o botão direito aqui e faço o seguinte, ó. Vou colocar logo ele bem aqui. Vou esticar um pouquinho, fazer isso. Aqui, pessoal, é um corte que eu fiz, ó, que está cortado. Para mim cortar ele, ó, seleciono e venho aqui, ó, em aparar. Pronto. Aproveitando ele, só diminuo o tamanho. Aí eu coloco aqui no meio, duplico, diminuo, coloco a cor verde, sem contorno. E aqui coloco vermelho. Pronto. Pego isso aqui e coloco aqui embaixo, duplicado. Depois, pego a ferramenta texto,
digita tudo em maiúsculo, ó, computer, aumenta o tamanho. Quando eu coloco ele aqui, é para dar ideia de que no monitor? O nome computer dá ideia de que no monitor? Disso aqui, ó, né? Dessa base, certo? Da base aqui do monitor. Duplico novamente, diminuo e coloco soluções em informática. Soluções em informática. Diminuo um pouquinho. Pronto. Não vou precisar mais disso aqui. Seleciono, Ctrl G para agrupar. Aqui eu tenho já o logotipo original. Vou duplicar e fazer o seguinte, ó. Vou desagrupar, colocar esse texto na cor branca para fazer um contraste com o fundo preto. Porque ó, se o mousepad ele for preto, a gente tem que mudar aqui a cor da fonte. Ó. Tá faltando o que aqui, hein? Ah, sei. Não veio. Faltou as soluções. Deixa eu agrupar aqui de novo. Agora sim. Diminuo. Ó, se você olhar para isso aqui, ó, ele não está no logotipo original, a cor original. Ele está usando o negativo, ou então o positivo, no caso aqui o branco. Aí seria só mudar a cor para branco, ó, certo? Sem contorno. Pronto. Aí depois finaliza colocando isso aqui, ó. Computer. Ponto .br. Depois vai lá no Google, pesquisa por WhatsApp vetor, copia, copia a imagem, aí você vai colar. Aí você vai transformar essa imagem no objeto vetor. Viu, pessoal? Ó, para você transformar essa imagem no objeto vetor, ele tem que estar selecionado. Aqui onde eu tenho rastrear bitmap, você vai até rastreio do contorno, logotipo detalhado. Pronto, ó. Apareceu aqui embaixo, clica no OK, puxa para fora a imagem, desagrupa e elimina essa parte branca de dentro. Ó. Depois é só selecionar e colocar branco. Diminui. Posiciona aqui no canto da esquerda e coloca o telefone.
Prontinho, tá aí a ideia do mousepad, viu? Só detalhes, né? Só detalhes. O mais importante aqui é a questão do tamanho, porque tem que ser criado dentro do tamanho. É o que vocês precisam observar. Beleza? Tranquilo aí? Aí o que você vai fazer, ó? Você vai clicar com o botão direito aqui em página 1, duplicar a página, marca a opção copiar camadas. Por quê? Porque quando ele duplicar a página, ele já vai duplicar com o mesmo tamanho e com todos os objetos que estão nela. Aí daqui, eu não vou precisar aqui mais do logotipo. Aqui eu ainda vou usar porque eu posso editar. E vamos criar agora o quê? Assim, pronto, o constrular. Ó, para construir aqui o constrular, nós vamos precisar criar um quadrado, de preferência perfeito. Vou colocar aqui 3 por 3. Pronto. Largura e altura 3. Colocar aqui uma cor laranja. Bora, meu filho. Pronto. Duplica ele. Aqui é uma técnica que eu vou mostrar para vocês. Eu vou duplicar segurando. Eu estou segurando ainda o clique do mouse. Para ficar bem alinhado, eu vou apertar o Ctrl para ficar bem alinhado. E vou soltar clicando com o direito para duplicar. Ó. Ficou alinhado, porque eu estava segurando o Ctrl. Entendeu? Seleciono os dois, ó. Seguro o Ctrl de novo, ó, para ficar alinhado. Solto clicando com o botão direito. Pronto. Para fazer essa ideia aqui do telhado, você vai usar aqui a ferramenta Bezier. Bezier não, a caneta. E a base é essa, ó. Eu vou clicar aqui, nesse canto, puxar para cá e depois para cá. Aí eu volto e fecho aqui, ó. Quando aparecer o nominal, eu fecho. Pronto. Né? Aí agora é só fazer isso, ó. Aí duplica, ó. Clica, segura, arrasta, solta com o botão direito. Clica, segura, arrasta, solta com... Dá a ideia, né? Da casa, né? Coloca o nome da empresa. Constrular. Tá errado. Constrular. Ah, o slogan, construindo sonhos. Ah, celular, né? Construindo celular. Diminui um pouquinho. Ah, vou aumentar um pouco mais ele. Pronto. Tá aí. O que é que eu vou mudar aqui, né? Só colocar branco, porque não vai ficar com contraste. Né? Isso aqui que nós fizemos, pessoal, entra dentro da categoria de produtos personalizados que podem ser, nesse caso aqui, são brindes, né? A empresa ela pode doar, ok? Foi isso aí, né? Pronto, aí só altera aqui, ó. Altera aí para constrular. Que é isso, menino?
Pronto, tá aí. Tira a foto. Isso. Pronto, tá aí, ô Júnior. Ó. Aí vamos fazer agora só algumas coisas aqui para poder organizar, viu? Ainda não está organizado. Olha só. Vou puxar bem aqui essa linha. Ó, não está bem centralizado e eles não estão alinhados. Ó. Eu vou agrupar isso aqui. Vou selecionar aqui também eu vou agrupar. Esses dois aqui, ó, eu selecionei os dois e vou apertar B, ó, para ficar na mesma linha. B, pronto. Isso aqui. Esses dois textos, apertar B. Pronto. Constrular, eu vou apertar mesmo, usar a direcional, seta para baixo, ó, mesma linha. O constrular aqui, eu quero que ele fique centralizado. Eu vou clicar nele. Você clica no endereço aqui do site, segura Shift, aí clica no fundo preto e aperta C para ficar centralizado. Depois, ó, seleciona os três, agrupa, clica no fundo e aperta C para ficar centralizado. Pronto. Mesma coisa você faz aqui, ó. Novamente, ó, seleciona aqui esse texto e apertar B para ficar na mesma linha. Pronto. Aqui está na mesma linha. Vou clicar aqui no Computer, segurar Shift, clicar no fundo e apertar C. Terminou, seleciona tudo, Ctrl G para agrupar, aperta Shift, clica no fundo, C para centralizar. Pronto, tá aí. Feito o trabalho. Só no ponto de mandar para a gráfica. Você pode mandar para a gráfica tanto no formato do Corel, como também no formato, nesse formato aqui, ó, no formato PDF. Para mandar no Avalon, você vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar, ó, selecionar, apertar Ctrl E para exportar, colocar mousepad 1, confirma, e na página 2, ó, seleciona, Ctrl E, é mousepad 2, ok? Aí só recapitulando aquela questão do importar arquivo, importar ou então Ctrl I, você pode trazer imagens e até mesmo documento PDF para cá. Pessoal, alguma dúvida nessa atividade aí? Não, né? Tá fácil, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Falou, cara.